Na sua opinião, em que momento o Maledetto decidiu confrontar o governo para forçar a sua demissão? Desde o anúncio da saída dele e a chegada do Tai para ocupar o Ministério da Saúde, eu fiquei matutando e pensei em até mesmo gravar um vídeo ontem à noite sobre algumas divagações minhas. Mas eu senti que o assunto ainda não estava maduro o suficiente na minha cabeça, e vocês sabem que eu evito o sensacionalismo só correndo atrás de visualizações. E eu fiquei me perguntando, tentando refazer, porque, na verdade, a passagem do Mandetta pelo Ministério da Saúde é um fracasso total. E não adianta a mídia, o DEM, o raio que os parta, quererem empurrar essa conta para cima do Bolsonaro. A culpa é da incompetência e do deslumbramento do Mandetta. Cabe lembrar que no começo de fevereiro, o presidente Bolsonaro criou um arcabouço legal para ações contra o vírus chinês. Cabe lembrar que o Brasil repatriou pessoas lá da China. Você lembra do Maledetto ter ido conversar com essas pessoas, fazer uma reunião com essas pessoas, enquanto elas estavam em confinamento através de videoconferência, mas depois, quando elas saíram do confinamento, para que elas explicassem, para que elas falassem o que tinha acontecido lá, o que essas pessoas tinham visto? Não. Do período da metade do dia 25, 28 de janeiro, até depois do Carnaval, o que efetivamente o Mandetta fez para se antecipar? Por isso que eu digo, ele não é médico, ele é formado em medicina. Porque fosse ele um médico, alguém que gosta da ciência, ele teria aproveitado, digamos, essa vantagem. Antigamente a gente usava, eu vou te dar luz, vou te dar uma luz. Quando a gente ia correr com alguém que a gente achava que era mais rápido, a gente deixava a pessoa sair na frente. O Brasil saiu, o Brasil tinha essa luz aqui. O Brasil estava aqui e a pandemia estava vindo aqui. O que o Brasil fez? O que o Mandetta fez? Ele ficou aqui, parado. O governo se movimentou. O governo criou o mecanismo legal, mas o Mandetta ficou eu gosto da Rede Globo, eu gosto da mídia, eu gosto da ciência, eu sou um defensor da ciência, eu sou um defensor da ciência de que o Rodrigo Maia até pode ser um ser humano. E foi assim que ele foi se posicionando. Você não escutou nenhuma postura enérgica dele dizendo assim, o carnaval não pode acontecer, o carnaval tem que ser suspenso. Não. Ficou na postura omissa. Não fez nenhum levantamento de quantos leitos de UTIs o Brasil tinha. Você sabia que até hoje o Ministério da Saúde não sabe exatamente quantos leitos de UTIs o país tem? Quantos estão na mão da iniciativa privada? Quantos são da rede pública? E quantos desses da rede pública são sublocados para empresas? Nada. Fico lá parado. Ele não foi nem alguém que goste de ciência, nem médico, porque ele teria que ter se antecipado, conversado com os empresários, Vem cá, nós temos condições de produzir máscaras, nós temos condições de produzir luvas, nós temos condições de fazer um estoque de álcool gel. Nada. Ficou lá. Sem assumir uma postura de gestor. Ele era um politiqueiro. Ele descobriu que, dando cancha para cachorrada de governadores e prefeitos, ele ficava bem com a mídia.
Porque a partir do advento do coronavírus e com a chegada de dinheiro para as prefeituras e municípios, eu sei porque eu faço uma leitura diária, eu sempre digo, são 40 sites que eu acesso. Houve uma verdadeira enxurrada nos sites brasileiros de anúncios de governos estaduais e de prefeituras. Esses sites não tinham anúncios. E de uma hora para outra houve uma enxurrada. Exceção, vou falar aqui, exceção de alguns, como a Tribuna de Itabuna, Misto Brasília, o Justiça em Foco, Jornal da Cidade Online, o de Brasília. Os outros foram inundados de anúncios a partir da liberação de recursos. Então, o que a gente observa é que o maledeto usou o vírus chinês para se promover, para se posicionar como a salvação, quando na verdade ele foi só um incompetente e inoperante politiqueiro. Quando ele descobriu que estava virando o queridinho, a estrela da mídia, aí sim que o troço desandou. O que o Mandetta não se deu conta ainda? E que a mídia ela é capaz de elogiar um verme como Lula, abrir espaço para um ser abjeto, deplorável, enojante como Lula, ou incensar uma estultícia humana como o Dória, ou mesmo o Witzel, desde que sirva para atacar o Bolsonaro. Ontem mesmo eu li uma entrevista dessa deputada de São Paulo, a Tabata, dizendo que essas mortes terão que ser imputadas ao Bolsonaro. Cala a boca, menina, você é uma boca de aluguel. Você fala o que você é mandada falar. Tá cheio de fotos suas no carnaval. Que nível de responsabilidade é essa? E mais, nessas fotos, eu vou gravar um vídeo sobre isso, ela deslumbrada, eu sou de São Paulo, mas nunca tinha tido a oportunidade de estar no desfile. Volto a dizer, se nós chegamos nesse estágio, a culpa é sim do Mandetta. Ou vocês queriam que o Bolsonaro fosse o ministro da Saúde? O Bolsonaro criou os mecanismos necessários, o arcabouço legal, mas as trapalhadas vêm do Congresso Nacional, dominado e controlado pelo DEM, o Batoré é do DEM, o Nhonho é do DEM, o Nhonho e o Batoré controlam o Centrão e controlam a esquerda que, com o sonho de dinheiro. E o Ministério da Saúde. As 3 instâncias que falharam são todas elas ligadas ao DEM. E isso é preciso ficar claro. Eu tenho para mim que o maledeto se perdeu na hora em que ele se achou o nome para 2022. Aí ele achou que bastava continuar com a encenação. Eu tenho muito claro para mim que os equívocos cometidos pelo Mandetta não podem fazer com que nos postemos como alguém apenas com a cabeça virada para trás. Mas nós podemos buscar na mitologia o deus Janus, janeiro, né? Com 2 caras, uma voltada para o futuro e outra para o passado, para que essa cara do futuro tenha nos equívocos e nos erros do passado sua fonte de aprendizado e de conhecimento, sem se tornar refém do passado, mas mais do que nunca comprometido com o futuro. Porque eu vou ser bem claro com vocês, o desafio é grande, mas agora
eu acredito que ele seja possível de ser vencido, apesar de nós termos ainda que conviver com um noticiário pautado pelo medo, pela morte, e conviver democraticamente com párias humanas, com párias desclassificadas como o Rodrigo Maia.